Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito bom dia a todos, os irmãos que nos acompanham, os irmãos que aqui estão para acompanhar a escola bíblica. Hoje, domingo, Domingo de Páscoa, e nós temos, graças a Deus, a graça de podermos estar na presença de Deus, de podermos estar na presença de Jesus, um domingo tão importante para o cristianismo, Domingo da ressurreição. E certamente, se não fosse Cristo ressuscitar, Cristo morrer e ressuscitar, nós não teríamos chance alguma contra o pecado e contra o diabo. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Peço aos irmãos que aqui estão, fiquem em pé para nós orarmos em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai bendito e poderoso, Senhor, abençoe-nos mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, agradecemos por poder estar em Tua presença, agradecemos, ó Deus amado, por esta manhã maravilhosa, que o Senhor, ó Deus, nos permite estar em Tua presença. Graças nós te damos, ó Pai. Meu Deus, que o nosso coração esteja completamente aberto para podermos, ó Deus amado, não somente ouvir a Tua voz, mas atender e aprender com a Tua palavra. Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício, agradecemos, ó Deus amado, pela morte, pela ressurreição. Sabemos, ó Deus, que não somos dignos, ó Deus, de tamanha graça, favor e misericórdia. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos alcançado dia após dia. Peço que fortaleça, ó Deus, os nossos irmãos espalhados, ó Deus, por todo o Brasil e mundo. Peço que o Senhor fortaleça a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, ó Deus, para que possam estar em Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém e graças a Deus. Antes de passar para o nosso professor, eu gostaria de cantar um cântico com você nessa manhã, e eu acredito que é muito oportuno. O nome da canção é Guia-me Sempre. Que o Senhor possa sempre nos guiar nesta jornada a qual nós estamos. Sem a condução dele, certamente nós nada podemos fazer. Vamos adorar o Senhor e logo após nós iniciaremos, em nome de Jesus, com a nossa lição. Hoje, revista nova, um assunto novo, e eu tenho certeza que muito vai nos edificar. Tá bom? Vamos adorar o Senhor com esse cântico? Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir. Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer, gozo me traz Te obedecer. Cante. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador.
Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, assim aguardamos. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá o meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Cante. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz. Aleluia. Rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Quero voltar para o nosso presbítero Egnaldo, que vai nos estar ministrando nessa manhã a aula da Escola Bíblica Dominical. Se quiser, Márcia. Não, ainda não dá para passar os horários, né? Hoje, por enquanto, ainda é às 18, né? Mas, lembrando os queridos irmãos, né, que assistem ou que assistirão hoje, domingo, né, de Páscoa, hoje o nosso culto inicia-se às 18 horas, tá ok? 18 horas. Às 18 horas iniciaremos o culto de adoração em família, mas é um culto especial, é o culto da ressurreição. É o culto a qual nós agradecemos, nos alegramos, celebramos pela ressurreição de nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá ok? Então hoje teremos um culto muito especial e nós estaremos seguindo o que passamos durante a semana para os irmãos. Estaremos levantando um clamor ao nosso Deus hoje à noite pelas pessoas, né, que estão ainda infelizmente hospitalizadas, outros, né, que estão enlutadas, né, pelos seus queridos. E enfim, nós estaremos orando. Eu tenho certeza que o culto hoje será de grande valia, principalmente para essas pessoas, né? Pessoal da área da saúde, pessoal que se recuperou, pessoas que venceu esse momento. Enfim, o culto será muito especial. Iniciar-se-á às 18 horas, né? Então fique atento, a hora passa muito rápido, tá bom? Vamos dar sequência em nome de Jesus. Nós vamos
começar uma nova lição hoje, uma nova revista, e eu conto com a sua presença, tá ok? Até segunda ordem, agora é até definitivo, até que se julgue, né, completamente. Então pode ter certeza que nós estaremos nos cultos presenciais, tá bom? E peço aos irmãos também, né, sempre quando você vir à igreja, você venha de máscara. Estamos seguindo, né, todo o protocolo para a sua segurança, para que você possa cultuar. Mas faz o seguinte, não fica com aquele, ai meu Deus do céu, mas será que eu posso ir? Eu acho que é melhor ficar em casa. Porque a pessoa, a tendência, se ela não vigiar, né, ela querer ficar em casa. Você sabe que o ser humano, ele se molda muito facilmente àquilo que as pessoas impõem, né? Então nós percebemos, irmãos, entendam algo, quem guarda a nossa vida primeiramente é Deus. Nós vigiamos, sim, nos cuidamos, sim, mas pode ter certeza que não é o álcool gel, ou a máscara, ou aferidor de temperatura que tem guardado a sua vida e a minha. Pode ter certeza que primeiramente é o nosso Deus. Se não for o Senhor, meu irmão, nós não podemos fazer nada. Pode ter certeza disso. Nós tomamos as precauções, mas quem guarda realmente a nossa vida é Deus. Então, queria que você, em nome de Jesus, até porque a nossa vida em muitas áreas segue normalmente, né? Nós viajamos, nós vamos ao supermercado, necessitamos, pagamos contas, né? E eu acho que a igreja, irmão, é o lugar de mais difícil contaminação, porque se a pessoa quiser, ela chega, senta, assiste o culto, levanta e vai embora. Você vai no supermercado, você tem que colocar a mão nas coisas, né? Você tem que pegar um alimento, você tem que dar o dinheiro e receber o troco. Então tudo isso já estaria, né, dentro de uma tese, né? Se a pessoa, se tivesse ali uma contaminação, já estaria sendo contaminada, né? Lotérica, a mesma coisa. Quando você vai viajar, vai pegar um ônibus, a mesma coisa. Então, queridos, à noite nós estaremos às 18 horas. Vamos lá, presbítero? Estou ganhando tempo para você aqui, cara. Né? Se não quiser, olha lá, hein? Se não quiser, você tem que querer, né? Tem que querer que está contigo. Vamos dar sequência em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus tem muito a falar conosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente manhã de Páscoa aos irmãos que nos acompanham de casa. Como o pastor nos antecedeu, nós vamos tratar uma nova lição. Talvez alguns irmãos ainda não tenham a revista física em mãos, mas todos quantos quiserem estar no relógio de oração podem baixar tanto a revista dos adultos quanto também dos pré-adolescentes, tudo bem? Lição passada nós falamos acerca do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E na lição deste segundo trimestre vamos falar sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É maravilhosa essa lição, quero anteceder aos irmãos. São 3 lições onde nós seremos desafiados certamente a não só compreender os dons espirituais e ministeriais, mas também passar a valorizá-los, buscá-los e viver este poder extraordinário que Deus concedeu aos homens. Quero já iniciar a nossa aula. Você que está em casa com a sua revista em PDF em mãos, nos acompanhe por gentileza. Louvado seja Deus. A lição de hoje é a lição de número 1, datada de 4 de abril de 2021. Lembrando aos irmãos que esta lição ela é uma reedição que foi ministrada em 2014 e não foi feita nenhuma alteração. Então, se você de repente tiver essa revista em casa ainda, você que é um estudante assíduo da Bíblia e gosta de guardar as revistas assim como a maioria dos irmãos,
você pode também estar utilizando ela. Tudo bem? Lição de número 1 vai estar passando também aos irmãos aí nos slides aqui ao fundo, tudo bem? A lição de número 1. O tema do trimestre a qual nós estaremos falando, qual nós antecedemos, é dons espirituais e ministeriais. Leitura bíblica em classe, ela está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 3 ao verso 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, do verso de número 4 ao verso de número 7. Acompanhem comigo, por favor. Diz assim, leitura bíblica em classe. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Louvado seja o nome de Jesus. Leitura maravilhosa. O textuário da nossa lição, ele também traz uma verdade muito importante para os nossos dias. O textuário diz assim: pelo que se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Pelo que se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo de número 4, verso é o de número 8. E é interessante quando nós lemos isso, acerca dos dons ministeriais. A verdade prática contida logo ao lado diz assim, acompanhe aí comigo, por gentileza. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Vou repetir, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Ou seja, os dons eles foram dados aos homens para cumprir uma missão até que o noivo venha. Tendo por certo que nós não vamos entrar nesse embate, até porque não é tema proposto da lição, mas dentro de algumas linhas, alguns pensamentos teológicos, nós temos os cessacionistas, que acreditam que os dons eram somente para a era apostólica, que eles cessaram, que eles já não mais têm atuação nos nossos dias. E é sobre isso que nós iremos tratar nestas 13 lições. Nesta lição de número 1 é uma lição que tem por caráter uma introdução acerca do assunto que nós iremos tratar ao longo destes 3 meses de ensinamento. E nós sabemos que dentro dessa linha, desse pensamento, do cessacionismo, existem o anti-sobrenaturalismo, que é aqueles que não acreditam mais no sobrenatural de Deus, que o que ocorre, o sobrenatural de Deus já não acontece, já não ocorre mais nos nossos dias atuais. E também tem os desvanecentistas, ou seja, eles acreditam que os dons, eles ao longo dos anos, eles foram desvanecendo-se, eles foram diminuindo, eles foram se findando,
e ao ponto de serem extintos, de já não mais existirem, já não mais fazerem parte dos nossos dias. E dentro dessa linha também tem os continuistas, são aqueles que creem na manifestação dos dons espirituais, são aqueles que acreditam que os dons são sim para a nossa atualidade, para os nossos dias, para a geração odierna. Eu acredito que você se enquadre dentro destes pensadores, daqueles que creem nesta mesma visão, que esta é a visão dos pentecostais, é a visão que crê o pentecostalismo, que é a atuação da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Pois bem, o ponto central da nossa lição, acompanhe comigo, nos diz assim: dom, dádiva presente oferecido pelo Espírito Santo aos crentes. Dádiva presente oferecido pelo Espírito Santo aos crentes. Isso é um presente que, e eu acredito que você, assim como eu, a maioria dos irmãos não recusa presente. Ainda mais um presente concedido pelo nosso Deus. Se é presente, meu irmão, faça bom uso dele. Use conforme a graça que o Senhor alcançar a tua vida, porque certamente Deus tem vos agraciado com dons. Todos nós temos dons da parte de Deus, e vamos também aprender isso nessa manhã, em nome de Jesus. Temos alguns objetivos que nós queremos tratar nesta manhã também, que são estes. Primeiro, é conscientizar-se de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Analisar os dons de serviço, espirituais e ministeriais. E terceiro, saber que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. São os objetivos específicos da nossa lição. Temos alguns tópicos também que eu queria só ressaltar aos irmãos, os tópicos que nós iremos tratar, os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, uma dádiva para a igreja. O segundo tópico, os dons de serviço espirituais e ministeriais, que são os dons relacionados ao serviço cristão, conhecendo os dons espirituais, acerca dos dons ministeriais. E o terceiro, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes, diversidade dos dons, autossuficiência e humildade. Pois bem, dado essa breve introdução, vamos iniciar nosso estudo. A introdução da revista, se você acompanha na sua Bíblia, na sua revista em casa, você vai ver, está escrito assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Aqui o comentarista ele está se referindo ao dom espiritual, porque ele está falando acerca de manifestações sobrenaturais. E dado esse interim, manifestações espirituais, por quê? Porque existem dons naturais, que são dons que Deus nos concede ainda na nossa concepção, quando nós nascemos. Existem pessoas que nascem com dons para música, é um exemplo que nós poderíamos citar. Tem pessoas que para aprender a tocar um instrumento, ele precisa passar por diversas aulas, meses, às vezes anos, para se aperfeiçoar em um dado instrumento, ou seja. Mas existem pessoas que, de igual modo, têm essa habilidade concedida por Deus. A pessoa, uma semana, 2 semanas, ela tocando o instrumento, ela aprende as notas, ela tem uma facilidade de desenvolver naquela área. Dentro desse interim, né, os psicólogos, eles definem alguns tipos de inteligências. Né? Temos dentro delas a inteligência linguística, são pessoas que têm facilidade em se comunicar com outras pessoas, têm facilidade em falar, têm facilidade em se comunicar para grandes multidões, para várias pessoas. Ela se desenvolve de uma forma eloquente, de uma forma bem didática. São pessoas que têm esse tipo de inteligência. Inteligência lógica, inteligência motora e muitas outras, espacial, a inteligência musical, a inteligência interpessoal e a intrapessoal. E também temos a inteligência que aqui certamente ele não colocou, mas tem a inteligência também espiritual. São pessoas que são agraciadas por Deus com sabedoria e têm inteligência espiritual para discernir as coisas que são espirituais. Seguindo na introdução, neste trimestre analisaremos os dons
de Deus dispensados à igreja, para que, com graça e poder, ela proclame o evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Irmãos, é importante lembrar que os dons espirituais, eles têm dupla finalidade. Primeiro, é para operar no crescimento espiritual e também no amadurecimento da igreja e capacitar a nós, os cristãos, para anunciar o evangelho de Cristo às pessoas. Então, esta é uma das finalidades que os dons espirituais têm para a nossa vida, para a igreja de Jesus. Efésios 4, 11 e 12 diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, é uma capacitação que Deus concede a nós para exercer a nossa função e cumprir a missão qual Ele designou a nós, aos seus discípulos. Ponto central da lição diz: os dons são atuais e bíblicos. Os dons são atuais e bíblicos. Tópico de número 1, os dons na Bíblia. Tópico de número 1, os dons na Bíblia. Acompanhe. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedido a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Para entendermos acerca da manifestação dos dons divinos no Antigo Testamento, um exemplo bem clássico que você talvez se lembre é de um homem chamado Bezalel, e também tem o seu companheiro Eliabe, que foram os construtores da arca. E eles foram dotados por Deus com graça, sabedoria, conhecimento e inteligência para cumprir a função qual Deus designou a eles. Olha o que diz o texto, Êxodo 31, verso 1 ao verso 5. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, e em todo artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo labor. Então, queridos, nós percebemos que Deus, no Antigo Testamento, Ele usava a vida dos homens com os dons que hoje nós estamos aqui comentando. E por que não falar também de Elias, dos profetas, Elias, Eliseu, o próprio rei Davi também, que Deus usou com graça, com sabedoria, o agraciando com o Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A vida de Sansão, que Deus o agraciou de tal forma que com uma queixada ele matou 1000 homens, uma queixada de jumento. Uma força sobrenatural, sobre-humana, que foi concedida a ele por Deus. Por que não falar de Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu, pois assim ele pediu a Deus sabedoria para poder julgar o povo e liderar o povo com graça, com sabedoria qual o seu pai havia o antecedido. E Deus o agraciou com essa sabedoria. E tantos outros nós poderíamos citar dentro do Antigo Testamento, a qual Deus ele usava, ele agraciava, ele enchia com o Espírito Santo para cumprir missões específicas, para cumprir algumas tarefas naquele momento, naquela ocasião. É o vislumbre que nós temos. Por quê? Porque hoje nós temos esse dom aberto a todos quantos crêem, buscarem, acreditarem, para que seja edificado o corpo de Cristo. Todavia, diz a revista, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Porque nós olhamos para o Antigo Testamento, só algumas pessoas foram escolhidas por Deus para receberem essa capacitação que veio do alto. Esse é o tópico de número 1, os dons na Bíblia no Antigo Testamento. O tópico de número 2 da nossa lição
vai tratar acerca no Novo Testamento, os dons na Bíblia no Novo Testamento. Acompanhe. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4, verso de número 15. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Notem que mais uma vez o comentarista ele está falando acerca dos dons espirituais, que são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo que reforçam e confirmam o evangelho a qual está sendo pregado. Interessante que o tópico de número 1 nós lemos e falamos acerca da raiz hebraica da palavra dádiva, que significa Natã. Nós nos lembramos do profeta Natã, que foi usado por Deus para corrigir, para chamar a atenção, para colocar Davi nos eixos novamente. E assim Deus usa também, conforme Ele quer, Ele usa pessoas para nos agraciar também com estas dádivas. Às vezes nós precisamos também ser advertidos para nós não nos esquecermos do que realmente nos define como cristãos. Existe uma linha, um pensamento que vai muito além daquilo que nós imaginamos que seja o correto. Porque às vezes nós imaginamos que dentro daquilo que cremos é o que basta para nós. Não, eu só ir à igreja, ouvir os hinos, ser um dizimista, ser fiel aos cultos, já estou cumprindo o meu papel de discípulo. Não, nós temos que buscar os dons, nós temos que buscar a Deus, a fim de entender que para cada um de nós, Ele tem um dom, tem um talento, como diz na parábola dos talentos, Mateus 25, e Ele quer nos usar sim, para cumprir a missão, para alcançar vidas, para dar testemunho do Evangelho, para alcançar pessoas com graça, poder e misericórdia. Irmã Mar Rodrigues. Então Deus tem para a nossa vida nos dias de hoje. Olha que Marcos 16, Marcos 16, verso 17 e 18 diz: E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O texto ele está dizendo que os sinais eles vão seguir aqueles que creem no nome de Jesus. Se você crê no nome de Jesus, você está suscetível a viver estas promessas. Expulsar demônio no nome de Jesus, falar novas línguas, pegar nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, dano algum você vai sofrer. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então entenda, irmãos, Deus tem os dons para a minha e para a tua vida. Mas nós precisamos crer nesta atualidade, nesta verdade. Interessante que Filipenses 4,15, o verbo representa o sentido da palavra, o sentido de dar. E o apóstolo Paulo, ele agradece aos irmãos os filipenses, porque os irmãos eles tinham um coração voluntário, em ser prestativos, em dar aquilo que eles tinham em prol da vida de alguém. Nessa ocasião, pela vida do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele dedica o capítulo 4, verso 15, para agradecer aos irmãos pela forma como eles se doaram, como eles se entregaram para abençoar a vida do apóstolo Paulo. Terceiro subtópico da lição diz assim: uma dádiva para a igreja. Uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes, no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, que exatamente aquilo que está bem descrito aqui no quadro, a classificação dos dons, a qual o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar acerca desses assuntos,
tanto com a igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Corinto, quanto a igreja que estava em Éfeso. E eu quero só salientar aos irmãos que os dons descritos nestas 3 listas, eles não são dons, os únicos dons que existem. Até porque o apóstolo Paulo, ele está tratando dentro de cada cidade, dentro de cada igreja, as áreas que precisavam ser trabalhadas, as áreas que os irmãos precisavam ser orientados, corrigidos. E é por isso que nós vemos 3 listas, e essa divisão tão maravilhosa. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas, aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Então, quando se falar de uma forma mais didática, é isso que nós queremos tratar, trazer com um pouco mais fácil de entendimento a vida dos irmãos. É por isso que nós, dentro do pentecostalismo, há esta divisão. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe um assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, ou seja, resumir tudo em uma só lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, quando nós falamos acerca de dons, primeira referência que se há e que se tem é que são 9 dons descritos, acerca dos dons espirituais estou falando, ao qual o apóstolo Paulo ele tratou com a igreja de Corinto. Nós vamos tratar no último tópico, o tópico de número 3, acerca da igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, porque eles tinham todos os dons, porém eles ainda eram uma igreja carnal, uma igreja que vivia dentro do misticismo. Eles viviam dentro de uma ideologia falha e errônea daquilo que era realmente os dons, porque haviam recebido os dons. Qual era o motivo exato? Então nós vamos tratar no tópico de número 3. Nós já lemos, eu vou repetir a leitura, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então nós vemos 2 categorias de dons descritas, e a outra que é os dons ministeriais, que é descrita em Efésios capítulo 4, verso 11. A primeira lista, a lista de Romanos, diz os dons de serviço, que são dom de ministério, de exortação. Sabe aquela pessoa que vê Deus usa ela com graça para exortar acerca do que a igreja realmente precisa ser trabalhada? Eu não digo uma pessoa que é forçada, não. Pessoa que tem um dom de exortação, ela exorta a igreja com graça, a igreja recebe. No começo, a princípio, parece até ser uma palavra dura, mas a igreja recebe com graça essa palavra. Contribuição, são pessoas que têm um coração voluntário, um coração disposto a doar-se, a abençoar, a fazer como o apóstolo Paulo, ele se doava aos irmãos, ele gastava e se deixava ser gastado por causa do evangelho de Cristo. O dom de presidir, o dom de misericórdia, dentre esses dons de serviço, nós vamos tratar logo à frente. Os dons espirituais, que são os dons concedidos por Deus para a edificação do corpo de Cristo e para cumprir a missão. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de curas. Por que não dom de cura? Porque existem vários dons. O dom de curas, ele abrange vários tipos de dons. Por exemplo, eu já vi pessoas que Deus agraciou com dons de curas na área. Pessoas que tinham dons de cura na área, um exemplo, a pessoa tinha problemas nos ossos, e Deus usava essa pessoa exatamente para tratar acerca desse tipo de curas. E algo maravilhoso, pessoas que tinham dons, que receberam dons de curas. Um exemplo, a pessoa nasceu com uma deficiência no corpo, um braço menor que o outro, e Deus usa essa pessoa com esse dom para fazer o braço voltar ao normal, um dom sobrenatural. Enfim, dom de curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. São estes os dons espirituais. E os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Entenda, os dons ministeriais, há muitos que têm essa mentalidade um pouco falha, errônea, achar que
Evangelho é carreira, evangelho é seguir uma carreira ministerial. Hoje eu sou membro, amanhã eu serei um obreiro, depois serei um diácono, presbítero e assim por diante. Não, irmãos, entenda. É um dom ministerial. Deus, ele concede a cada um de nós segundo aquilo que ele tem para a nossa vida. Então entenda, não é... Porque muitas pessoas acabam entrando por esse caminho achando que não, hoje eu tenho que chegar a ser pastor, e nem entendeu o que é ser um pastor. Se você entender, certamente você vai falar, não quero isso não. Há quem diga, os pastores que me ouvem aqui, tem certeza que você, no início, não, eu quero ser pastor, não, irmão. Deus foi trabalhando no teu coração, hoje você é um pastor, hoje você é um diácono, hoje você ama fazer o que você faz. Por quê? Porque foi Deus que te agraciou com este dom, com esta graça, para fazer aquilo que você faz, aquilo que você vive para fazer. Então, glorifica a Deus, porque foi Deus quem te chamou, te escolheu, te capacitou para cumprir essa missão. Então eu quero só resumidamente falar que cada um de nós, dentre estes dons, pelo menos dos 19 dons aqui tratados, né, porque em algumas cartas eles se repetem, seriam até 21, mas eu enumero e falo, não existe somente esse, não existe somente 19 ou 21 dons. Os dons eles vão muito além. Mas cada um de nós temos de Deus recebido um dom para fazer algo para glorificar o nome dele. Isto é fato. Não existe ninguém que esteja aqui que não tenha recebido nem sequer um dom de Deus para fazer algo. Você tem dons, talentos que você executa em que o nome do Senhor é glorificado. Até mesmo alguém que organiza o culto, alguém que prepara, que mantém, que faz a parte da organização da igreja, a limpeza. Tudo isso, irmãos, ele vem se enquadrar dentro de um dom, de um talento qual Deus concedeu a cada um de nós. Então isso é muito importante e deve ser comentado. Dom, uma dádiva para a igreja. A síntese, ou resumo do tópico de número 1, a síntese do tópico 1 diz assim: nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Este é o resumo do tópico de número 1. Caso os irmãos tenham alguma pergunta, pode estar deixando aí nos comentários abaixo. Se nós não respondemos agora, responderemos depois a vocês, para não ficar nenhuma dúvida com relação aos dons espirituais. Até porque, como nós tratamos os dons que foram divididos em 3 listas, e o apóstolo Paulo, ou melhor, os teólogos, eles definem dentro dessas 3 listas acerca dos dons espirituais, dividem ele em 3 classes que nós vamos também trabalhar ao longo do trimestre, que é o dom de elocução, o dom de poder e os dons de inspiração, que cabe-se dentro dos dons espirituais. O subtópico de número 3 nós finalizamos, vamos ao tópico de número 2, que vamos falar acerca dos dons de serviço, espirituais e ministeriais. Tenho aqui algumas anotações importantes para trabalharmos nessa manhã. Subtópico de número 1 do tópico 2 vai falar dons relacionados ao serviço cristão. Dons relacionados ao serviço cristão. Acompanhe comigo, por favor. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Ser autossuficiente é alguém que não precisa de nada externo a ele. É alguém que acha que ele por si só ele pode resolver todas as coisas. E não é assim. O apóstolo Paulo, quando ele faz essa analogia, essa metáfora, dizendo que todos nós somos membros de um corpo, e eu me fico maravilhado com isso, meu amado, porque quando ele faz essa referência, essa analogia, é de uma compreensão tão simples, para nós entendermos. Todo membro faz parte de um corpo. Se esse braço que aqui está, se eu arrancar ele do meu corpo, e ele não estiver mais no meu corpo, certamente ele vai se secar e vai morrer, sim ou não? Sim. Então, o membro precisa estar aliado ao corpo. O corpo, a qual Cristo é o cabeça, ou a cabeça desse corpo. Então, todo membro que não está no corpo, ele vem a se secar e vem a morrer.
ele vem a ser um membro amputado, ele não tem vida em si. E nós, como membros, precisamos uns dos outros para poder cumprir, né, as funções de um corpo. Eu não posso, se eu tivesse só os pés, não tivesse os meus braços, eu teria certamente dificuldade em executar tarefas simples, como segurar este microfone, como manusear o mouse do computador ou como folhear as páginas da minha Bíblia. Então eu preciso de todos os membros no meu corpo para poder cumprir as funções distintas que Deus confiou a cada um de nós. Coisas simples. Então o corpo de Cristo, ele necessita de cada um dos membros. Cada um dos membros tem a sua importância. Ninguém é mais importante ou menos importante do que o outro. Ah, mas eu não sou muito importante não, porque eu não tenho oportunidade, eu não prego, eu não canto. De forma alguma, meu irmão. Você é tão importante quanto o pastor que preside uma igreja. Você é tão importante quanto o pastor presidente de uma igreja, de uma denominação. Você é tão importante quanto alguém que prega e ganha multidões para o reino. Nós somos importantes de igual modo. Por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. E cada um de nós tem uma função distinta para que esse corpo venha se desenvolver. Os irmãos estão compreendendo? Se sim, dá um joinha, um like, compartilha esta live para nós poder alcançarmos pessoas também. Olha o que diz aqui a revista. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. E eu acho isso interessantíssimo, porque, irmãos, nós não fomos feitos para viver sozinhos, isolados, ou como dizem por aí, desigrejados. Nós precisamos fazer parte de um corpo para poder nós crescermos, amadurecermos na fé. É isso que nós fazemos quando nós estamos na igreja. Nós estamos nos alimentando, aprendendo da palavra, compartilhando de coisas que Deus está fazendo na vida dos irmãos e compartilhando também o que Deus faz nas nossas vidas. Então, a finalidade dos dons, como diz 1 Coríntios 14, 12, diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Ou seja, os dons são recursos concedidos por Deus com a finalidade de promover a edificação na igreja. Então, cada um de nós temos que buscar e entender e saber qual é o dom que Deus tem sobre a minha vida. Certamente, você buscar, você vai entender o que Deus tem para você e o que Deus pode e requer da sua vida e da minha vida também. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Na realidade, quando nós olhamos para os dons, todos os dons poderíamos chamá-los de dons de serviço. Por quê? Porque todos os dons concedidos por Deus, tendo em vista que o uso deles é para servir o outro. Se eu recebi um dom, é para servir os irmãos. Se eu recebi algo de Deus, o dom ele não se resume a servir a mim mesmo. Eu não sou o Senhor da minha vida. O Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor da minha vida é o Senhor. Então, se eu recebi algo dele, é para servir aos irmãos. De igual modo, se os irmãos receberem algo de Deus, um dom, é para servir uns aos outros. E quando eu falo dons, eu falo acerca de tudo aquilo que você recebe de Deus, seja na edificação, na exortação, na consolação. Nós recebemos os dons para servir. Então, todos os dons, sim, poderíamos falar que são dons de serviços, não somente por conta daquilo que Ele oferece a nós, mas daquilo que nós podemos oferecer a outros. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Então, o dom, queridos, ele não é para ser usado em benefício próprio, não é para ganhar status, fama, seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube, como muitos, infelizmente, têm feito por aí.
achar que os dons que receberam são deles. Aquele grande dia, Deus vai requerer das minhas mãos. Entenda, dom é responsabilidade. Todo dom conferido ou confiado aos homens, como diz Efésios, deu dons aos homens, é para um propósito, para ser usado na edificação do corpo de Cristo, para ser usado para alcançar, atender aos irmãos, não em benefício próprio. E isso se torna perigoso. Por quê? Porque ao acharmos que os dons são nossos e os começamos a usar para nos autopromover, nós vamos encontrar muitos problemas. Por quê? Porque naquele grande dia ninguém vai escapar, irmãos. Ninguém vai escapar naquele grande dia de prestar contas ao nosso Deus. Então o dom, alguém que muito busca o dom achando que aquilo vai mudar a vida dele, pode sim mudar e vai mudar. Mas você vai passar a ter que ter mais responsabilidade ainda do que você tinha antes de receber o dom. Então, que você possa desfrutar dessas 13 lições, não só para conhecer o que são os dons espirituais, para quem são, quais são as suas finalidades, mas buscar entender e buscar esses dons também para a sua vida. Subtópico de número 2. Conhecendo os dons espirituais. Subtópico de número 2, conhecendo os dons espirituais, que foi a lista que nós lemos de 1 Coríntios 12, palavra de sabedoria, palavra da ciência. Eu não vou falar particularmente acerca de cada um deles, porque nós iremos tratar ao longo das 13 lições. Fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nesse trimestre nós vamos estar trabalhando ponto a ponto a cada um dos dons, os dons ministeriais e os dons espirituais, para a compreensão da igreja. Então, peço a você que se aprofunde, busque, que tenha interesse em conhecer esses dons. Deus tem um dom para a tua vida. Deus quer usar a tua vida com um poder extraordinário para servir a Ele, para glorificar o nome dEle. Conhecendo os dons espirituais. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. Então, dons espirituais, como já disse no começo, são manifestações sobrenaturais dadas por Deus àqueles que receberam o Espírito Santo. Entenda, quando nós aceitamos a fé, o Espírito Santo ele passa a habitar na nossa vida, ele passa a nos conduzir, ele passa a nos direcionar. Dado esse momento, Deus também concede dons aos homens. E todos estes, como nós lemos na leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, são concedidos por Deus. Mas olha o que diz o verso 5 do capítulo 12. O capítulo 4, o verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha o verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para aquilo que lhe for útil. Então esse é o propósito primário, basilar dos dons espirituais. Ele é dado a cada um para aquilo que for útil. Certamente, irmãos, uma igreja que tem e possui os dons e crê nos dons, ela é uma igreja que passa a crescer não somente em graça e conhecimento, mas também em números. Em pessoas que não somente crescem em números, mas elas crescem também na intelectualidade. Elas não conseguem sentar numa igreja, dentro de uma congregação e ouvir uma palavra que não vem de Deus. Por quê? Porque ela tem discernimento. Então ela não consegue participar de um culto onde não tem a palavra, onde não tem a atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque ela tem discernimento. Então ela sabe o que precisa daquilo para que a sua vida seja mudada. Então nós temos que ter esse conhecimento para buscar a Deus, irmãos, para servir a Deus com poder extraordinário. Louvado seja Deus. Olha 1 Coríntios 12, verso 11, na parte A do verso diz: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é,
há uma categoria particular da experiência religiosa do crente. Deus abençoe, irmã. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons. O apóstolo Paulo, ele ficou preocupado com a igreja de Corinto, acerca dos dons espirituais, acerca da necessidade que os irmãos tinham que conhecer para saber executar e usar os dons espirituais. Eles tinham os dons. Capítulo 3 ele vai falar que todos os dons eles tinham, nenhum dom faltava à igreja de Corinto. Porém, eles não estavam sabendo utilizar, não estavam sabendo administrar. De nada adianta nós recebermos algo de Deus e não saber como utilizar, não saber como administrar isso. Porque eu falei isso e vou repetir, porque não podemos achar que é normal alguém que recebe um dom de Deus e vai para a câmera de um celular e vai dizer que vai revelar a vida das pessoas. Isso não é comum, irmãos, não deveria ser comum, infelizmente é comum, mas não deveria. Por quê? Porque entendo, os dons, eles não têm esse propósito ou essa finalidade. Até mesmo o apóstolo Paulo, um homem que tinha sobre a vida dele dons de curas. Mas ele mesmo em si, ele tinha uma enfermidade, um espinho na carne, que ele pedia a Deus para que aquilo viesse a ser arrancado dele, mas o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta. Um dos seus cooperadores na fé, na obra, Timóteo, ele também sofria com constantes enfermidades. O apóstolo Paulo não orou pela vida dele. Mas por que o apóstolo Paulo não orou se era um cooperador na obra, se era um amigo, um filho na fé? Por que ele não orou pela vida de Timóteo? Timóteo foi curado. Porque o dom não era de Paulo. O dom que ele havia recebido não era dele, não era para usar da forma qual ele queria. Deus usa conforme ele quer, para aquilo que for, da maneira que ele queira usar, irmãos. Ele simplesmente aconselhou Timóteo, falou: Timóteo, quando você for tomar vinho, mistura um pouco de água lá por causa das tuas constantes enfermidades. E tantos outros nós olhamos na Bíblia Sagrada que não foram curados, mesmo tendo dons de curas. Enfim, entenda, o dom que você recebeu, Deus usa como ele quer, não conforme você queira ou conforme eu queira. O dom não é meu, o dom é de Deus. Então eu sou submisso, faço somente da forma qual ele queira. Exatamente. Exatamente. O próprio Eliseu, nós podemos citar também mais um dos exemplos. Então percebe, irmãos, que dentro dessa temática temos que exaurir este pensamento falho e errôneo de achar que os dons, eu tenho dons de cura, então eu tenho que orar e Deus tem que curar, porque a palavra de Deus diz que ele é fiel para... Meu irmão, Deus usa conforme ele quer. Cabe a mim e a você cumprir o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Nós temos que buscar os dons sim, mas é Deus que vai fazer conforme a vontade dele. Porque eu já vi, irmãos, e infelizmente eu vivi também um tempo da minha vida em que eu achava que se alguém tem dom de cura, eu tenho que ir atrás daquele que tem dom de cura, esquecendo que quem pode realmente me curar é Deus. Entenda, não estou menosprezando aqueles que têm estes dons, não, entenda. Mas existe por aí um certo tipo de idolatria por alguém que tem um suposto dom de curas, e ele vai pregar em uma determinada igreja e é feito todo aquele alarde em cima daquela pessoa, e às vezes a pessoa até se esquece que quem cura é Jesus, usando a vida do servo dele. A cura provém de Deus. Deus usa nós como instrumentos. Deus usa a mim, a você, a cada um de nós como instrumentos para alcançar o propósito dele aqui nessa terra. E qual que é o propósito de Deus usar a minha vida, a tua vida para curar alguém? É para você ficar famosinho no Facebook? É para você ficar conhecido no bairro? Ou para você conseguir pregar em outras igrejas e alcançar? Não, nada disso, irmão. O propósito é para a glória do nome dele, é para que ele seja glorificado, é para que as pessoas venham ver a manifestação de Deus através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse aos irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, não quero que vocês fiquem sem conhecer os dons. A revista diz: uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembram a experiência mística das religiões de mistérios.
Os coríntios precisavam ser ensinados da forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. E nessa questão aqui, irmãos, um adendo, é importante nós dizermos isso, que nós não podemos comparar as manifestações de Deus com aquilo que o mundo tem oferecido por aí. É como quando Moisés foi se apresentar diante de Faraó, e Moisés tocou no cajado e lançou o cajado ao sonho, e ela se transformou numa serpente, e logo veio os magos, os feiticeiros de Faraó e fizeram o mesmo. Então precisamos tomar cuidado com isso, para que nós não venhamos ser pegados ou ser levados por ventos de doutrina, por falsas curas, né? É como infelizmente hoje nós vemos no meio neopentecostal, e eu tenho que falar isso. Se você é um neopentecostal, você me perdoe, mas nós não podemos ir contra aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Talvez alguns creem que acham que eu tenho que ir lá, olha, vem cá, beija o pé do presbítero e você vai sair daqui curado. Pô, meu irmão, que negócio é esse? Mas enfim, não entraremos nesse assunto, mas é algo que nós precisamos tomar cuidado. E é isso que o apóstolo Paulo ele vem pontuar, ele vem dizer aos irmãos, para os irmãos não entrar por este caminho, um caminho pregresso, um caminho que pode trazer ruína para eles. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada. Então, nada mais o apóstolo Paulo fez do que levar o ensino à igreja. Percebe agora, irmãos, a importância, a primazia que tem o ensino bíblico dentro de uma igreja? A primazia que se tem aprender da palavra de Deus para não ser levado por vento de doutrina, para não ser um analfabeto na Bíblia, para não ser colocado no bolso, para não ser levado como massa de manobra. E isso, irmãos, entendo, o que você aprende através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, você não vai levar somente para o meio cristão evangélico, não, você vai ser levado por toda a sua vida. Você vai se tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pai melhor, um filho melhor, um cidadão melhor para a sociedade, alguém que vai se preocupar mais com gente, com pessoas, simplesmente porque você está conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os dons que Deus tem distribuído, tem colocado como dádivas para nossas vidas, como presente. Então é de suma importância para a igreja de todos os tempos conhecermos os dons espirituais. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Então, queridos, é algo que ocorre nos nossos dias. E eu acredito que os irmãos que conhecem Bíblia de forma igual, veem também com muita tristeza o que vem acontecendo no nosso meio cristão nos dias de hoje. Pessoas que anteriormente não só criam no Evangelho, mas viviam uma vida casta para servir a Deus, hoje já não se importam mais com tudo isso. Já procuram viver em lugares onde o Evangelho é um pouco mais maleável, o Evangelho adaptável. Há uns perturbados que falaram por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Enfim, muitas heresias são pregadas nos dias de hoje por um simples fato e motivo, porque não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não procuram conhecer o Deus da Bíblia. Até conhecem a letra, até conhecem o que está escrito, mas não praticam. Então, onde não há equilíbrio, irmãos, normalmente sobra espaço para o radicalismo, onde já comentamos isso, onde muitas coisas são feitas em nome da fé e nada daquilo tem embasamento bíblico, teológico para ser feito. Você não precisa caminhar no vale de sal para que o mal seja extirpado da tua casa.
Você não precisa levar uma rosa para a tua casa e achar que aquela rosa vai tirar todo o mal da tua casa. Não, você precisa crer em Jesus. Jesus é quem pode mudar a tua história. Jesus é quem pode mudar a tua vida. Jesus quem pode curar você das tuas enfermidades. Entenda uma coisa. Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é quem pode tudo. É Ele que opera todas essas coisas em nossas vidas. Louvado seja Deus. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Entenda isso. Não existe esse negócio de transferência de unção. Irmão, vem aqui que a unção que está em minha vida eu vou transferir para você agora. Receba. E vou sair transferindo aqui. Que isso, meu irmão? Eu não sou PagBank, não. Eu não sou Bradesco para sair transferindo nada, irmão. Eu sou um servo de Deus assim como você. Você é servo de Deus assim como eu. Quer receber algo de Deus? Busque Ele. Peça a Ele. Imagina o pastor Flávio, fosse tão fácil assim. Olha, eu vou na igreja lá porque tem um irmão que Deus usa na transferência de dons. Ô, meu irmão, ia fazer fila. Não existe esse negócio. A unção particular de Deus sobre a nossa vida, irmãos, ela é alcançada. Eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vejo homens, mulheres, grandes, na história, grandes homens que passaram, que foram ungidos com graça, com misericórdia de Deus, se tornaram grandes referências para toda uma nação, na história em si. E esses homens sofreram demais, irmãos. Como diz o pastor Kleber, né, nossa família de Tremembé, comeram o pão que o diabo amassou, mas também passaram a amassar os irmãos entenderam, né? Tentar imitar os outros dá problema, irmãos. Mas os irmãos que comeram o pão que o diabo amassou, mas hoje eles comem o pão que amassa o diabo, como diz o pastor Kleber, passaram por estreito nas suas vidas. Mas, irmãos, entenda, para chegar onde eles chegaram, não foi fácil. Agora imagine se fosse assim, tão simples, tão fácil receber algo. Vai conversar com homens, vai conversar com pastores, vai conversar com líderes congregacionais, líderes de ministérios. Conversa um pouquinho, tira 15, 20 minutos do seu tempo para perguntar o início da jornada desses homens. E você vai ver, irmãos, que tudo que é conquistado no reino é com esforço, é com labuta, é com luta, irmãos, é com choro, é com pranto. É muitas das vezes você ficar sem saber o que fazer e Deus sempre vai te dar a direção. Então é assim, irmãos, que é alcançado os dons. Não é por mérito, entenda? Não estou dizendo aqui o dom ele é alcançado por mérito, porque eu estou buscando e vou alcançar, não. É por graça, bondade e misericórdia. Mas se não houver uma predisposição dentro de mim para buscar algo que eu creio, isso não vai acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para o subtópico de número 3. Então, quando o apóstolo Paulo, comentando o adendo do subtópico 2, quando ele vai falar acerca de cultos reprováveis a Deus, é exatamente isso. O culto de Corinto, aparentemente, era para ser uma bênção. Os irmãos cheios dos dons, mas era uma bagunça, era uma baderna, não tinha ordem, não tinha decência. Talvez enquanto Pedro estava pregando, tinha meia dúzia de irmão profetizando. Enquanto tinha meia dúzia de irmão profetizando ali, tinha uma outra meia dúzia falando língua estranha, entregando revelação, profecia. Então, queridos, nesse interim nós vamos aprender, nessas 3 lições nós vamos aprender como usar e utilizar os dons espirituais. Subtópico 3, acerca dos dons ministeriais. Os dons ministeriais têm o seguinte propósito: capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento da igreja, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, como está descrito em Efésios 4, do verso 12 ao 16. E os dons ministeriais são estes, nessa lista: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Dons ministeriais. Acompanhe comigo aí, por favor. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim, como nós descrevemos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento da igreja e desenvolver a vida espiritual dos discípulos
de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, olha o que o apóstolo Pedro, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E eu acho interessante isso, ele usar o papel de uma criança para falar acerca do novo convertido. Vós nascidos como meninos, buscai o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. A vida espiritual, queridos irmãos, ela é como realmente uma criança. Ela precisa de alimento para crescer. A obra de Cristo, ela é um organismo vivo. É como uma criança. Então, se este organismo, ele não cresce, ele não se desenvolve, ele não galga novas expectativas ou não cria-se novas proporções, é porque ele está entrando em estado anabólico. Ele está, na realidade, definhando, atrofiando. Assim é uma vida de uma criança que não tem a alimentação adequada, uma alimentação sadia, ou que não tem o alimento necessário para que ela se desenvolva. Ela não cresce, ela se mantém pequena, ela fica desnutrida. Então o apóstolo Pedro, quando ele fala isso, é maravilhoso nós entendemos esta ilustração, acerca dos dons ministeriais. Ele vem usar acerca desses dons no sentido de que os dons ministeriais são para auxiliar a nós, os cristãos, os crentes, a crescer na graça e também no conhecimento. Posso citar esse exemplo. Ninguém chega na igreja hoje, novo convertido, e amanhã ele já se torna um diácono da igreja. Por que isso? Porque, entenda, não é meritório, não é por merecimento. Não, porque é muito meu amigo, é um camarada que é muito gente boa, ele desenrola bem, fala bem. Ele não é crente ainda não, ele está no processo, mas eu já vou colocar ele para ele já ir desenvolvendo. Não, irmão, não é assim que funciona. Há um crescimento gradativo. Há um desenvolvimento progressivo dentro desse quesito, desse dom ministerial, que precisa ser trabalhado, assistido, alimentado. Olha o que Hebreus 13:7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Está falando aqui acerca do ensino da palavra de Deus. Aquilo que você aprendeu dos seus pastores, procurai imitá-los. Mas quando ele fala isso, ele também vai falar acerca do quê? Atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, não é somente o que nós aprendemos com a nossa liderança, com os nossos pastores, nossos presbíteros, nossos diáconos. Não, mas as pessoas, elas estão atentas àquilo que nós praticamos. A nossa conduta, a nossa vida, a maneira qual nós nos conduzimos diante de pessoas, o nosso procedimento, porque falar bonito, irmãos, não é difícil. Decorar algumas palavras bonitas, alguns textos, não é difícil. Mas a nossa maneira de viver, a forma qual nós nos conduzimos diante das adversidades, principalmente, porque quando está tudo bem não é tão difícil. Não é tão difícil você manter uma postura não é difícil, de alguém íntegro, de alguém responsável, não. Mas quando as coisas começam a dar errado, e entenda, você não, assim como eu, nenhum de nós aqui está isento de passar por provas, por adversidades, por tribulação. O próprio Jesus passou, ele falou: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então isso acontece em toda casa de crente. Tem problema, tem luta, tem problema com o filho, tem problema no casamento, mas atentando para a sua maneira de viver. Você tem aprendido, você tem ensinado, mas vigie na tua forma, na conduta, como você tem vivido a tua vida. Dura coisa é, pastor Flávio, o filho falar para um pai. O filho repreendeu o pai por uma atitude e o filho descabido ainda leva umas broncas, ainda toma uma chinelada ainda. O que o senhor está falando, pai? O senhor está falando assim, mas o senhor não faz?
dura coisa é ouvir isso de um filho, irmãos. Sabe, você corrigir um filho, o filho olhar para você e falar: pai, o que você está falando? É como se o filho estivesse dizendo para o senhor: mentiroso. O senhor fala para mim não fazer, mas o senhor faz. O senhor fala para mim não mentir, mas o senhor mente. Então é isso aqui que Hebreus está tratando. O Senhor deu à igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino no Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica do serviço, jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então nós fomos chamados para servir o rebanho, para servir as pessoas, para servir o ministério, para servir os nossos iguais, para servir os nossos irmãos, para servir aqueles que nos assistem, para servir a nossa casa, para servir a nossa família. É para isso que o Senhor, Ele nos concede dons ministeriais, para atender a necessidade dos santos, para atender a necessidade daquele que precisa. 2 Coríntios 12:15 diz: por vocês de boa vontade me desgastarei e gastarei tudo que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. O apóstolo Paulo está falando aqui: olha, vou me gastar de boa vontade por causa de vocês, vou me deixar ser gasto, embora pareça que quanto mais eu ame vocês, é o que ele está dizendo, quanto mais eu amo vocês, menos vocês me amam. Ele está falando certamente da ingratidão, que por muitas das vezes ele experimentou um prato frio, um prato, irmão, difícil de engolir, irmão. Imagina você estar sedento, com fome, e quando eu falo fome não é de alimento, é uma fome de um abraço, de alguém falar muito obrigado, de alguém falar: olha, Deus abençoe a vida do Senhor, porque através da vida do Senhor, Paulo, eu fui alcançado, a minha família hoje está bem. É como a família do carcereiro que foi alcançado pela vida do apóstolo Paulo, e toda a família dele, toda a casa dele foi batizada. É como se eles chegassem e falassem: Paulo, muito obrigado, olha a minha família como que está, olha o meu filho que estava na droga, hoje está pregando a palavra, olha a minha filha que estava na prostituição, hoje ela é uma missionária, ganha almas para o reino do Senhor. E alguém olhar para o Paulo e falar: Paulo, obrigado, porque eu devo isso primeiramente a Deus, mas à sua vida, porque você se gastou, você se deixou ser gasto de boa vontade, ninguém obrigou, ninguém pediu, ninguém fez força para você fazer isso, Paulo. É isso que o Paulo está falando. E ele falou que parece que quanto mais eu amo vocês, menos vocês me amam. Irmãos, e quando nós começamos a entender, buscar os dons espirituais, isso passa a abundar em nós, sabe? Essa gratidão, reconhecimento. Eu falo isso dentro da minha casa sempre, eu agradeço a Deus, eu falo isso sem hipocrisia, irmãos, pelas muitas vezes que meu pastor me chamou a atenção. Agradeço a Deus, pastor Flávio, pelas oportunidades também que o Senhor me deu, oportunidade de poder estar ministrando a palavra, de poder estar ensinando, de poder estar falando do amor de Deus. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, irmãos, eu confesso, eu cheguei numa situação difícil. Eu e minha casa, minha família, nós estávamos passando por uma turbulência muito grande. Estávamos praticamente desviados da fé. Mas me foi dada a oportunidade, primeiro, de estar na igreja, de ouvir da palavra de Deus, de ouvir a palavra que vem da parte de Deus, irmãos, mudou a minha vida. E pouco a pouco eu fui entendendo que Deus estava querendo da minha vida. Deus queria o quê? Que eu conhecesse mais Ele, que eu tivesse mais intimidade, comunhão com Ele, que eu aprendesse acerca do que é ser submisso, a obedecer os vossos pastores no Senhor, como diz a palavra. Então tudo isso, irmãos, você vem galgando, você vem aprendendo, você vem acrescentando à sua vida no dia a dia. E nada disso pode ser alcançado se não houver uma predisposição nossa. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada que não queira. Isso é uma grande realidade. Ninguém pode nos obrigar a fazer o que nós não queremos. Mas se de boa vontade, como o apóstolo Paulo, você tem disposição para se deixar ser gasto e gastar a sua vida em prol de alguém, em prol da obra, em prol do reino. E às vezes você vai achar que, mas parece que quanto mais eu faço, menos gratidão as pessoas têm por minha vida. Fica tranquilo, meu irmão, porque aquele que te assiste nas tuas dores, aquele que te assiste nas tuas lutas constantes, o apóstolo Paulo uma vez se sentiu sozinho, porque ninguém assistia ele nas defesas dele quando ele estava preso, mas ele diz: mas o Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu. Pode ficar tranquilo, meu irmão, descansa o teu coração,
pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, você que tem cuidado de pessoas, que tem ajudado tantas pessoas e hoje parece que você olha para os lados e parece que não tem ninguém para te abraçar, para te liberar uma palavra amiga, para dizer, olha, fica tranquilo, estamos juntos, eu estou contigo. Deus, Ele está contigo nessa peleja, Ele não te abandonou, continua, persevera, fica firme, porque através da tua vida, Santo Deus, Deus tem mudado famílias, Deus tem alcançado pessoas, através do ministério que Deus te deu, Deus tem feito coisas grandes que você talvez nem imagine, aonde a tua vida tem mudado vidas, aonde a tua constância, a tua perseverança, a tua fé tem feito milagres na vida das pessoas. Por quê? Por causa da tua pregação? Não, por causa do teu exemplo de vida. É o que o livro de Hebreus nos disse agora há pouco, no qual nós lemos. O exemplo de vida, ele faz toda a diferença. Ele precede o nosso ensino. Louvado seja o nome de Jesus. A síntese do tópico de número 2, o resumo do tópico 2 diz: nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. Então nós somos dependentes uns dos outros, irmãos. Por isso, quando alguém fala para você, irmão, vai para a igreja, irmão, estou sentindo a sua falta, irmão, você não foi no culto, é porque nós sentimos a falta, a ausência das pessoas, porque nós não somos autossuficientes, irmãos. É maravilhoso, nós podemos compartilhar com os irmãos, estar junto dos irmãos, estar junto, reunidos, é maravilhoso. Por isso, nos nossos dias, nós temos vivido algumas estratégias até que demoníacas, irmãos, que vão além realmente da crise sanitária que estamos vivendo, que é para poder desassociar pessoas, para poder dispersar pessoas. As pessoas hoje têm medo de um aperto de mão, de um abraço, de estar perto umas das outras. As pessoas estão vivendo tempos de temores, onde alguém disse por aí, a maior prova de amor é você se distanciar das pessoas. Eu falei, meu Deus, que isso? Eu não estou desprezando a crise que está acontecendo, irmãos, mas eu estou dizendo que tem pessoas que estão se apegando com tanta força a isso, que estão se esquecendo do grande amor de Deus. Do amor que Deus, o amor altruísta, um amor que Ele não esperou nada em troco do que Ele fez por nós, Ele não esperava nada em troca. Ele simplesmente nos deu o seu Filho, sabendo que nós seríamos muitas das vezes ingratos, injuriadores, maldosos. Mas o Senhor é bom, o Senhor tem nos alcançado. O último tópico da nossa lição, para finalizarmos, diz: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, do verso 1 ao 11. Primeiro tópico diz: os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, que é aqueles que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Entenda, a igreja de Corinto, naquela época, era uma cidade comercial muito rica, muito próspera, de grande poder aquisitivo. Tinha muita influência dentro do Império Romano. Então, os irmãos que estavam em Corinto, quando eles recebem o dom de Deus, quando eles recebem os dons de Deus sobre a vida deles, eles ainda precisavam ser trabalhados nos seus corações. Eles precisavam entender qual o propósito primário que Deus havia concedido dons a eles. A cidade de Corinto em si, ela era uma cidade envolta em cultos idólatras, onde adoravam-se a falsos deuses, onde se prestava cultos místicos a entidades, enfim. Então o apóstolo Paulo, ele teve um pouco de trabalho. Certamente ele passou algumas madrugadas chorando por causa da igreja de Corinto. Certamente ele passou por situações onde o seu coração ficou em pedaços por causa daqueles irmãos que estavam em Corinto, por causa do amor que ele detinha no coração dele por causa daqueles irmãos. Então alguns irmãos, eles tinham recebido de Deus alguns dons e eles realmente se sentiam superiores uns aos outros, desprezando os irmãos que não tinham dons, ou menosprezando os irmãos que tinham dons inferiores. Mas entenda, os dons de Deus, eles não são para elitizar o crente, para supervalorizar alguém. Como eu já disse,
o dom não é utilizado para vangloriar alguém, para colocar alguém num pedestal, para colocar alguém, olha, aquele irmão ele tem um dom de fazer algo, não é nada disso, não é esta a finalidade, não é esse o propósito. Como eu já disse no começo, o dom ele é responsabilidade conferida e confiada a nós. Quanto mais você receber de Deus, irmãos, entenda, quanto mais nos é dado, diz a Bíblia, mais também nos será cobrado. Então, quanto mais dons de Deus eu tenho, maior vai ser a cobrança de Deus, maior vão ser as minhas responsabilidades por conta dos dons que eu recebi. A cobrança vai ser maior. A carga vai ser um pouco mais pesada. Seja dons ministeriais, seja dons espirituais, ou seja, os dons de serviço ou dons assistenciais. Você tem dom de revelação, de cura, você recebeu o dom de pastor, evangelista. Você recebeu dons de Deus, então quanto mais você recebeu de Deus, mais você vai ser cobrado por aquilo. Mas nenhum dom, entenda, é menor ou maior do que os outros. Porque todos eles são dados pelo Senhor para cumprir a nossa missão aqui na terra. Olha o que diz 1 Coríntios 4:7. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? Que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva ou um presente? O apóstolo Paulo ele repreendeu os irmãos em Corinto por causa dessa atitude descabida. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus, para melhor servirmos a igreja de Cristo. Como diz o Lucas 12:48 na parte B, qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então todo dom recebido significa mais responsabilidade com a obra de Deus e com o Deus da obra. Segundo subtópico da nossa lição. Então entendo, os dons são importantes, mas não existe um dom mais importante do que o outro. Segundo subtópico, diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentadas por Paulo em 1 Coríntios, como está escrito ali, em Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Isso é interessante. Então nós precisamos levar em consideração o que Paulo disse aqui, em 1 Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tanto a quantidade quanto os tipos de dons espirituais, eles foram determinados por Deus para o objetivo de serem úteis para a obra de Deus aqui nessa terra. Então os dons, eles são simples de entender isso, irmãos. Está escrito está dado a cada um para o que for útil. Então vai exaurir esse pensamento errôneo, falho, de pessoas que acham que o dom ele é para promover pessoas. O dom ele é para exaltar a vida de pessoas. Não. Se alguém que nos ouve que está fazendo dessa forma, meu irmão, eu digo a você, você está equivocado. Volta para o eixo, volta para o trilho. Deus te deu o dom, mas para você usar para aquilo que for útil, para a obra de Deus, para o reino, não para a tua vida, não para se autopromover. Você não precisa disso. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue, mas seja humilde, faça conforme a vontade dele, ele vai honrar a tua vida. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes novos dons para serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Interessante isso. Esse comentário comentário bíblico pentecostal acerca do Novo Testamento. E quando o apóstolo Paulo ele correlaciona as 3 listas, ele está querendo dizer realmente, dentro de cada uma das listas, ele vem tratar determinadas áreas que cada igreja precisava ser tratada e trabalhada. De forma igual à igreja de Cristo, em cada uma das igrejas, nós vemos, Deus ele vai tratar, irmãos, de acordo com a necessidade que cada igreja tem.
E hoje uma necessidade extrema que nós vemos nos nossos dias não é por revelação, não é por profecia, ainda que isto tudo aconteça e exista. Não é por dons de curas, mas é em conhecer a palavra de Deus, palavra de sabedoria, onde o povo tem se perdido, onde o povo valoriza mais aquilo que é visível, valoriza mais aquilo que é palpável, aquilo que particularmente eu vejo que as pessoas acham que o dom, por exemplo, de cura é algo que está no ápice. Não, Deus é na vida daquele homem. Por quê? Porque ele orou, Deus me curou. Não, irmãos. A cura não é o mais importante. O mais importante é eu conhecer o que a Bíblia ensina acerca do meu Deus e viver aquilo que está escrito nela. Eu fazendo isso, você fazendo isso, você vai ver o quão grande vai ser o poder de Deus que vai começar a fluir da tua vida. Dons de Deus vão começar a ser colocados em evidência na sua vida, no teu ministério. A tua pregação vai fluir de forma diferente. O teu ministério vai começar a prosperar e você vai ver o que Deus vai fazer, conhecendo o Deus da Bíblia. E o terceiro subtópico da nossa lição, para nós finalizarmos, diz autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante, autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor de Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Então, conforme já mencionamos, os dons são recebidos das mãos do Senhor e não nos torna melhores do que ninguém. Importante mencionar que a recompensa, o galardão, será ministrado pelo nosso Deus, segundo a vontade dele sobre a nossa vida. Então, quem recebeu os dons, ele tem que ter essa convicção. Eu preciso ser humilde. Eu não posso achar que eu sou autossuficiente demais, onde eu não preciso dos meus irmãos. Por quê? Porque se eu recebi dom, não é para mim, é para poder servir a Deus naquilo para o qual for útil, para ser um dispenseiro, para ser um ajudador, para ser um auxiliador, para ser um assistente na obra do meu Deus. É para isso que os dons existem. É para isso que hoje eles estão em evidência, para nós usarmos conforme a vontade de Deus para aquilo que for útil. É o que a lição nos ensina. Use com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, que fala de amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre o 12, acerca dos dons, e o 14, acerca das línguas e profecias. É 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, que diz: se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas não tivesse o amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom de profecias, e se eu entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então não há motivos para vangloriar-nos de algo que tenha sido recebido por Deus. Porque eu não recebi, o que eu tenho não é meu, o que você tem não é teu, o que você tem é de Deus, o que nós recebemos foi de Deus. Para quê, irmãos? Para produzir frutos no reino de Deus. Se eu recebi algo de Deus, eu falo não somente acerca de dons, mas se eu recebi graça, se eu recebi condição financeira, se eu recebi oportunidade de fazer algo, e eu não tenho usado isso que eu recebi para que o nome do Senhor seja glorificado, eu estou usando de forma errada. Porque às vezes as pessoas pedem tanto para Deus: Deus, abre uma porta, faz de mim um empresário, que eu vou ajudar pessoas e vou abençoar a família. E às vezes a coisa não acontece, porque Deus conhece cada coração. E por que tem pessoas que nem pedem, Deus vai lá e levanta ele, faz dele um empresário? Porque quando ele era um funcionário ainda, um empregado, ele já tinha um coração voluntário, ele já tinha um coração disposto a dar, ele já gostava de usar o pouco que ele tinha para abençoar alguém. E por essa atitude, Deus olha e falou: não, rapaz, esse rapaz aí vai dar fruto, eu preciso dar recursos a ele.
e Deus prospera, e Deus levanta, e Deus dá uma empresa para ele, e Deus concede funcionários, ele começa agora a cuidar de famílias, porque é esse o papel, a função que Deus tem, irmãos. Abençoar a minha vida para abençoar outras vidas, abençoar a tua vida para abençoar outras famílias, assim como é o propósito dos dons espirituais. Exato. Exatamente, pastor Fábio. E eu acho isso tremendo, queridos, porque como é que nós achamos que nós temos algo? Eu falo por mim, irmãos, ontem eu estava meditando algo na minha própria vida, vindo da cidade de Taubaté, junto com a minha esposa e a minha filha, e me alegrando porque em tempos atrás, irmãos, eu não teria essa condição de estar fazendo um passeio como eu estava fazendo com elas ontem, andando de bicicleta, sabe, meditando naquilo que Deus fez sobre a nossa vida, naquilo que eu recebi de Deus. Deus fez muita coisa, irmão. Se eu fosse listar aqui, daria para nós fazermos um culto de agradecimento a Deus. Eu tenho certeza na tua vida não é diferente. Então o que você recebeu vem de Deus, é de Deus e é para ser usado na obra de Deus, irmãos. Faça isso, você vai ver aonde Deus vai te levar, o que Deus vai fazer na tua vida. Você tem 13 lições, agora 12, para aprender acerca dos dons espirituais, para ser fortalecido por Deus e alcançar o que Deus tem para a tua vida. É uma dádiva, é um presente, é algo que Ele já nos deu, irmãos. Está à nossa disposição, é só você tomar posse nessa manhã, em nome de Jesus. E para nós finalizarmos a lição, a síntese ou resumo do tópico 3 diz assim: não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E assim, irmão, nós vamos para a conclusão da nossa aula de hoje. Uma lição maravilhosa, uma introdução acerca dos dons espirituais. Próxima lição, no dia 11 de abril, permitindo o bom Deus, nós falaremos acerca o propósito dos dons espirituais. Você vai entender com mais clareza acerca dos propósitos, ou propósito, melhor dizendo, dos dons espirituais. A conclusão da revista vai nos dizer assim: o estudo dos dons de Deus aos homens, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois está à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o propósito dos dons, de antemão, antecipo aos irmãos, é esse: edificar a igreja, edificar o crente, porque o dom também é para edificar a nossa vida pessoal, capacitar os cristãos a pregar o Evangelho de Cristo, dar testemunho de Deus através do que você recebeu, a vida das pessoas, ganhar almas para o reino de Cristo e muitos outros que você vai aprender na próxima lição. Eu tenho por certo que ao final deste trimestre, que vamos falar acerca dos dons espirituais e ministeriais, você que nos acompanha, você que acompanha as aulas, você que vai estar certamente querendo, bom Deus, no próximo domingo aqui, você vai se interessar mais pelos dons, você pode chegar ao término ainda nas primeiras lições e falar: olha, Deus me deu esse dom, Deus me acrescentou esse dom, Deus me deu isso, porque eu creio, irmãos, naquilo que nós estamos trabalhando, estudando, porque vem da parte de Deus para a nossa vida. Temos algumas perguntas para nós finalizarmos a nossa lição, para nós refletirmos. 5 perguntas. A primeira pergunta,
a respeito de e deu dons aos homens. Responda. De acordo com a lição no Antigo Testamento, os dons divinos eram concedidos a quem? De acordo com a lição no Antigo Testamento, os dons divinos eram concedidos a quem? Você depois coloca aí nos comentários. Mandimar, está certíssima. Reis, sacerdotes e profetas. Não eram todos que tinham essa graça alcançada. Alguns que Deus usava com sua graça e sabedoria sobre alguns que tinham esse privilégio de receber estes dons. Segunda pergunta. No Novo Testamento, os dons espirituais estão disponíveis a todos? Sim. Eles estão disponíveis para todos os membros do corpo de Cristo. Terceira pergunta. Cite, de acordo com a lição, as 3 principais categorias de dons. Cite, de acordo com a lição, as 3 principais categorias de dons. Muito bem. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Quarta pergunta. Relacione os dons citados em 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 10. Muito bem. Os 9 dons descritos, os dons espirituais. Palavra de sabedoria, de ciência, de fé, dons de curar, operação de maravilha, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. E a última pergunta, os dons espirituais podem ser concedidos aos crentes hoje? Louvado seja Deus. Sim. Sim. Com certeza, irmãos. Os dons espirituais são para a minha e para a tua vida, são para os nossos dias. Não há nenhum verso bíblico que venha comprovar a afirmativa daqueles que acreditam que os dons cessaram. Então eu quero agradecer a Deus, querido, pela oportunidade de poder mais uma vez estar com os irmãos aqui na igreja, os irmãos em casa. Peço a você que não fique em casa, meu irmão. É até contraditório dizer isso, né? Tá alguém dizendo, fique em casa. Eu estou dizendo para você, não fique em casa. Venha para a igreja, venha aprender da palavra. Venha se alimentar da palavra de Deus. E certamente você vai ser alcançado de uma forma que você nem imaginava. Deus tem para a tua vida resposta do céu. Agradeço a Deus pela oportunidade. Quero retornar essa manhã ao trabalho, pastor Flávio, e mais uma vez agradecer por este privilégio de poder falar um pouco acerca do reino de Deus. Deus continue abençoando os irmãos e Deus continue também abençoando os irmãos em casa, em nome de Jesus. Pastor Flávio. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aula muito boa. O pessoal em casa estava respondendo também. Jamile respondeu e outros, né, que estão acompanhando, né? Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Nós vamos finalizar com os irmãos em casa. E lembrando, se você está aí na tela, está desse lado aqui, é isso, Márcia? Aqui? Tá por aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim. Se você quiser nos ajudar, tá bom? Tá o Pix e o QR Code da igreja. Se você quiser nos ajudar ofertando, que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. E se precisar também, nós estamos aqui, tá bom? Agora, graças a Deus, com as portas abertas, né? E que você, boa foi essa palavra, que você que está em casa, né? Nós possamos ir retornando às nossas atividades, a nossa vida com Deus, né? Não que nós sejamos crentes templários, né? Não, ninguém não sabe servir sem o templo, não é nada disso, né? Mas a comunhão junto com os irmãos é algo bíblico e é algo muito importante. Então, em nome de Jesus Cristo, esteja conosco hoje às 18 horas, tá bom, querido? Chega no horário, em nome de Jesus. Nós terminaremos até às 20 horas, né?
é das 18 às 20 horas o culto. Então, se você chegar atrasado, você já vai perder uma parte do culto. Então, se programe agora à tarde para que você possa estar na presença de Deus num grande culto de Páscoa, num grande culto. Pastor, vai dar ovo de chocolate hoje? Ô, meu irmão, se você quiser trazer, a gente até come junto, né? Mas tem coisa melhor do que ovo de chocolate hoje, pode ter certeza. Né? Pode ter certeza, tem coisa melhor, né? E nós queremos compartilhar com vocês aquilo que Deus tem nos entregue, e à noite estaremos levantando um grande clamor por vidas, por famílias. Eu tenho certeza que será um culto muito abençoado, assim como foi nessa manhã, né? Uma escola bíblica muito abençoada. Que Deus continue abençoando os alunos, os pais, né? Deixa eu dar um toque nos pais aí. Vai já liberando os seus filhos para retornarem, né? Tanto maternal quanto adolescente, pré-adolescente, tá bom? Para que eles possam retomar a sua jornada de ensinamento bíblico, tá ok? E não só um ensinamento bíblico, né? Na verdade, o ensinamento ele é para a vida, né? Todo o ensinamento da palavra de Deus é para a vida. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar agradecendo a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade rica e também abundante, em nome de Jesus Cristo. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos por tua presença, agradecemos por esse ensinamento maravilhoso, agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, despede o teu povo em paz, guardados, protegidos, libertos de todo mal, Senhor. Que a tua boa mão possa permanecer sobre as nossas vidas, que logo mais às 18 horas possamos estar na tua presença. Guarda o retorno de cada pessoa para o seu lar. Ó Deus, que o Senhor possa nos guardar, meu Deus amado, ó Deus, no nosso retorno para a tua casa logo mais. Senhor, dê uma tarde de bênção, de paz, de alegria ao teu povo, os que aqui estão, os que estão em casa, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos pelo privilégio que temos da tua presença. Amém. E graças a Deus. Estenda suas mãos com as minhas, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos quantos creem possamos dizer amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Quem está em casa, Deus abençoe. Excelente dia.